Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 14 a 23. Eu vou pedir para colocar a projeção aqui para a gente. Isso. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que eu irei fazer nesse momento. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condição de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, queremos também abrir os nossos corações, os nossos ouvidos e os nossos olhos para receber o Teu ensino nessa noite. Que realmente todos os nossos pensamentos sejam levados cativos ao Senhor nesse momento, para que possamos de fato escutar a Tua voz, observar a Tua vontade e sairmos daqui determinados a servir exclusivamente ao Senhor em nossas vidas. Nós pedimos, ó Deus, todas essas coisas e oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos hoje na última mensagem da série Deuses Falsos.
combatendo os ídolos dos nossos corações e também da cultura. E hoje nós vamos falar sobre o fim dos falsos deuses. E durante todos esses últimos meses, nós aprendemos muitas coisas sobre os ídolos, sobre a idolatria e sobre os falsos deuses. E é importante nós termos a consciência de que todos nós, de fato, temos ídolos em nossas vidas. A idolatria, infelizmente, é algo comum em nossas vidas. É algo que está presente em nossas vidas. E por que nós podemos dizer isso com tanta certeza? Porque eu e você, muitas vezes, preferimos a nossa própria sabedoria à sabedoria de Deus. Muitas vezes nós estamos mais interessados nos nossos próprios desejos do que na vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos sempre preocupados com a nossa reputação, ao invés de nos preocuparmos exclusivamente com a honra ao nosso Deus. Estamos focados no nosso eu. E muitas vezes não estamos preocupados com aquilo que dá prazer ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Fora isso, muitas vezes quando os nossos bens materiais, o nosso bem-estar, a nossa vontade, o nosso desejo estão sob ameaça, muitas vezes nós fazemos de Deus um inimigo e não o nosso aliado. Ficamos diante dos problemas, das dificuldades, inquietos, perplexos, e ao invés de nos apegarmos a Deus, acabamos nos voltando para outras coisas em busca de soluções para as nossas vidas. O fato é que todos nós acabamos tendo a capacidade de construir um bezerro de ouro para colocar no lugar de Deus. E vocês devem se lembrar desse momento na vida do povo de Israel. Deus os havia tirado do Egito. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. Moisés então vai até o monte de Deus para receber os 10 mandamentos. E porque Moisés estava demorando, o povo então resolveu construir um outro Deus, feito com os anéis e com os tesouros que eles tinham trazido do Egito. Arão, irmão de Moisés, foi quem esculpiu a pedido do povo essa imagem. E o fato é que nós sempre construímos bezerros de ouro quando Deus não nos atende dentro do nosso tempo. O fato é que nós precisamos estar atentos, que é sempre uma dificuldade. Nós removemos os ídolos das nossas vidas. Não basta simplesmente removê-los, nós precisamos substituí-los, e precisamos substituí-los pela pessoa de Deus. O combate à idolatria sempre será um combate feroz, um combate sempre presente, algo que nós devemos sempre estar atentos para combater e eliminar da nossa vida. Porque sempre nós seremos tentados
a voltar o nosso coração, a voltar a nossa esperança, a voltar a nossa fé a outros ídolos e falsos deuses. Falamos muito sobre esses falsos deuses que se levantam diante de nós. E não são simplesmente os deuses que são feitos de imagens e de esculturas, mas existem outros deuses que talvez não possam ser materializados, mas estão diante de nós. O dinheiro, a dependência da tecnologia, quem sabe uma pessoa onde nós devotamos todo o nosso amor, e assim por diante. E a pergunta que nós queremos responder na noite de hoje é justamente essa: como nós podemos dar um fim aos falsos deuses nas nossas vidas? Nós vemos aqui o texto de Josué, capítulo 24, de 14 a 23, e eu gostaria só que você se atentasse à leitura novamente desse texto. E a palavra de Deus nos diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. E Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condição de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem aos deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Aqui, em primeiro lugar, nós deveríamos prestar atenção na decisão, na escolha de Josué e do povo de Israel. Porque o povo de Israel, em um determinado momento, eles precisaram renovar a sua aliança com o Senhor. E é muito interessante, porque esse texto nos ensina várias coisas importantes. Em primeiro lugar, nós vemos a necessidade de revisitar o nosso passado, para então podermos avançar para o futuro. E dentro do contexto do capítulo 23 e 24, que nós não temos condição de nem mesmo fazer a leitura, nós vemos que o capítulo 23 nada mais é, e o capítulo 24, em boa parte, uma recordação de toda a história de Deus com o seu povo Israel.
E essa história começa antes mesmo de Abraão, quando Abraão é chamado no meio de um povo que era idólatra, que era pagão. E Deus então chama Abraão e o desafia a sair da terra dele, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus lhe prometera. E então, através de Abraão, Deus formou o povo de Israel. E a história continua, onde nós vemos que esse povo, ele cresceu no Egito, e por ter sido muito numeroso, acabou sendo escravo de Faraó, e ali foi oprimido por centenas de anos. Deus então levanta Moisés e liberta esse povo do Egito. Envia as 10 pragas que são tão conhecidas por nós e por todas as pessoas que tiveram algum tipo de contato com a Bíblia. Nós vemos que Deus os libertou, não somente através das 10 pragas, mas também ao abrir diante do povo o Mar Vermelho e depois de fechá-lo sobre o exército do Faraó. No capítulo 23, Josué convoca o povo. Josué já está idoso. Ele já não tem mais forças para conduzir e para liderar o povo de Israel. Ele se despede do povo. Mas antes disso, ele faz com que o povo relembre a sua história. E como isso é importante? Porque muitas vezes nós esquecemos de todos os benefícios do Senhor e nos esquecemos rapidamente. Nos esquecemos quando vivemos um momento de paz e tranquilidade nas nossas vidas. E também muitas vezes nós nos esquecemos da bondade e da fidelidade de Deus quando enfrentamos um grande problema, uma grande dificuldade. Aqui era um momento de paz. O povo agora estava num momento de descanso. Já tinha conquistado a maior parte da terra e dos povos ao redor. Eles de fato estavam de posse da terra prometida. Deus tinha dado vitória para Israel sobre os seus inimigos. Primeiro sobre o Egito e depois sobre as nações cananeias. Deus lhes deu a terra prometida como uma herança para o seu povo. Josué então agora, ele exorta esse povo a ser obediente ao Senhor, para que eles não se desviassem por nenhum momento, nem pela direita, nem para a esquerda, não se associassem aos povos que estavam ainda ao seu redor, que eles não invocassem e prestassem culto a esses deuses dessas nações vizinhas. Josué então pede que o povo dedique-se com zelo, que eles amem ao Senhor e cumpram a aliança que Deus fez com eles através de Moisés. Já no capítulo 24, nós encontramos o povo em Siquém. E em Siquém também estava o tabernáculo do Senhor. E é algo muito interessante que muitas vezes nós não prestamos atenção na história bíblica e não entendemos o significado. A partir do momento que o povo constrói o tabernáculo de Deus, Deus então passa a habitar no meio do seu povo. A ideia
aqui é que Deus, Todo-Poderoso, Santo, Ele passa agora a habitar numa tenda, junto com o seu povo. E o capítulo 24 é um capítulo muito importante, porque Josué está diante do povo e diante do Senhor. E ali então, ele mais uma vez exorta o povo a renovar o seu compromisso com o Senhor. Quem eles eram? Eles eram idólatras. Quem agora eles eram? Agora eles eram um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Agora eles deveriam a todo custo resistir à sedução da idolatria. Agora eles deveriam temer de coração ao Senhor. Eles tinham mais uma vez diante de si a escolha entre servir o Deus verdadeiro ou então servir aos outros deuses das outras nações. E diante desse compromisso, e diante dessa decisão, dessa escolha, Josué ele se posiciona num dos textos talvez que nós mais conhecemos de toda a Bíblia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou como nós temos na tradução da NVI, eu e a minha família serviremos, obedeceremos ao Senhor. Josué aqui ele não assume só um compromisso pessoal, mas ele também assume um compromisso familiar. Ele se posiciona como representante de toda a sua família, dizendo que, independente do que o povo fosse escolher, eles tinham tomado a sua decisão, e a decisão deles era de servir e obedecer ao Senhor. No texto que nós vemos que o povo também toma essa mesma decisão e diz: não, nós também vamos servir ao Senhor. Foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que nos deu essa terra. Ele é o nosso Deus. E é muito interessante porque nesse momento, Josué faz uma grande advertência para o povo. E diz assim: vocês não podem servir ao Senhor. Mas como não? Primeiro você diz que nós devemos escolher entre servir a Deus ou os deuses falsos. Agora você diz que nós não temos condições de servir ao Senhor. E aqui Josué então dá a razão porque o povo de fato não pode servir ao Senhor. E Josué então ele ressalta duas características de Deus. Em primeiro lugar, a sua santidade. Deus é santo. E quantas vezes nós nos esquecemos desse atributo de Deus? Nós gostamos e sempre nos lembramos do atributo do amor de Deus. Mas Deus também é santo. Isso significa que Ele é separado, que Ele não convive com o nosso pecado, não convive com o mal. Mas não é só isso que Josué nos fala. No texto nós vemos que Josué também diz que Deus é um Deus zeloso. E nós já aprendemos o significado de zeloso. E a ideia aqui é de que Deus é um Deus ciumento, mas não aquele ciúme doentio, não aquele ciúmes que arde numa paixão, mas é um ciúme santo.
no sentido de que ele tem zelo, ele cuida, ele quer o seu povo vivendo exclusivamente para si, e por isso ele não permite que o seu povo, que aqueles que lhe pertencem, fiquem flertando, ou até mesmo acabem seguindo outros deuses. Deus tinha uma aliança com o seu povo. E Josué sabia que esse povo não teria condições de cumprir essa aliança. E Josué adverte as consequências da quebra dessa aliança por parte do povo. Mesmo assim, o povo assumiu o compromisso de servir integralmente ao Senhor. Diante disso, então, Josué incentiva o povo de Israel a simplesmente jogarem fora os seus ídolos. E então, que eles se voltem de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Não sei se você consegue perceber algo muito interessante nesse texto. Esse povo tinha visto todas as maravilhas de Deus. Eles tinham visto a libertação de Deus da opressão dos egípcios. Eles tinham visto grandes milagres durante a sua travessia no deserto. Desde o momento em que eles atravessaram o Mar Vermelho, depois o Rio Jordão, e a maneira como Deus supriu o alimento, a água, o livramento dos inimigos. Esse povo tinha recebido a terra como herança. Foi Deus que expulsou os seus inimigos. Mas nesse texto, nós vemos que o desafio que Josué faz para o povo, revela que mesmo esse povo tendo todas essas experiências com o Senhor, muitos deles ainda tinham dentro de suas tendas os ídolos. E isso é algo estritamente chocante. Porque como um povo que é liberto por Deus dessa forma, que vê o próprio Deus transcendente, viver no meio do povo, experimentar da sua graça, da sua provisão, ainda assim, no meio do seu povo, existiam pessoas que abrigavam ídolos dentro de suas tendas, dentro de suas vidas. Isso nos revela a natureza do ser humano. Isso nos adverte, a mim e a você, que todos nós podemos ainda, que sirvamos ao Senhor, ainda que declaremos com os nossos lábios que o Senhor é o nosso único Deus, ainda assim é possível que nós tenhamos pequenos ídolos em nossas vidas. A palavra de Deus nos fala também sobre uma decisão que eu e você precisamos escolher no dia de hoje. E eu quero convidar você rapidamente a abrir a sua Bíblia num texto no Novo Testamento, em João, capítulo 6. E nós não temos condições de ler todo o capítulo 6 aqui, mas você pode, quando tiver um pouquinho mais de tempo na sua casa,
quem sabe, ler todo o capítulo 6 do Evangelho de João. E no Evangelho segundo João, capítulo 6, nós encontramos um primeiro episódio, que também é extremamente conhecido de todos nós, que é o milagre da multiplicação dos pães. Jesus então estava ali, diante de uma grande multidão, que estava ouvindo a sua pregação, e Jesus então, ele faz a multiplicação, ele pega os 5 pães de cevada, 2 peixinhos de um rapaz, e com esses 5 pães e esses 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão onde pelo menos 5.000 homens estavam presentes, fora as mulheres e as crianças. Nós vemos também logo depois disso, que o povo queria proclamar Jesus rei. Afinal de contas, ele alimentou o povo. Ele saciou a fome do povo. E nós continuamos no capítulo 6 e vemos que Jesus então, ele se afasta dessa multidão. E ele quer atravessar o mar de Tiberíades. E ali ele livra os discípulos do medo e da tempestade. E logo depois, ele tem um diálogo com os seus discípulos. E nesse diálogo que ele tem com os seus discípulos, Jesus faz uma afirmação. Uma vez que ele multiplicou o pão diante da multidão, ele agora declara: eu sou o pão da vida, versículo 35. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Junto estavam alguns judeus que começaram a criticar a Jesus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. Eles diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? E Jesus então ele continua afirmando que ele é o verdadeiro pão que desce do céu. E mais, ele diz que aqueles que querem ver a vida eterna precisam comer da sua carne e beberem do seu sangue. Ou seja, eles precisavam estar em aliança com Jesus. Precisavam deixar que a sua vida invadisse as suas vidas. E nesse momento, então, muitos acabam achando esse discurso extremamente duro. E muitos abandonam ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 67. Observe aí, leia comigo na sua Bíblia. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Os discípulos também tiveram que fazer as suas escolhas. E nós também temos que fazer a nossa escolha. E precisamos responder
o que de fato nos alimenta, o que de fato sustenta as nossas vidas, de onde realmente nós tiramos a razão, a esperança para vivermos. E nós precisamos sempre relembrar que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o que Calvino quis dizer com isso? É que a todo momento nós estamos procurando, nós estamos produzindo falsos deuses a quem nós podemos servir e que poderão nos ajudar e nos beneficiar. Substituímos o Deus verdadeiro por outros falsos deuses. Também nós temos aqui uma definição do que é a idolatria, e essa definição é muito interessante, porque é dada pelo Dr. Carson, e ele diz assim: idolatria é qualquer coisa e tudo o que toma o lugar de Deus, que me faz tentar achar a minha identidade e o meu lugar no universo, por apelar a algo ou alguém e não a Deus. Os discípulos tiveram que fazer a sua escolha. Eles estavam diante de Jesus, e eles poderiam continuar ali diante dele, servindo, ou simplesmente eles poderiam, por causa do seu discurso duro, de compromisso radical, simplesmente dar-lhes as costas. E Pedro então ele responde: para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas e você hoje? E eu nessa noite? Será que nós também entendemos que não existe nenhum outro a quem nós podemos recorrer? Porque de fato acreditamos que só em Jesus existe a vida eterna. O segredo não é simplesmente nós mudarmos a nossa rotina ou o nosso pensamento. Nós precisamos ter uma mudança dentro dos nossos corações. Nós precisamos identificar em primeiro lugar os nossos ídolos. E talvez muitos aqui vão dizer nessa noite: mas eu não tenho nenhum outro ídolo diante de mim. E não adianta nós simplesmente negarmos esse fato. O fato é que todos nós temos falsos ídolos. E talvez você tenha dificuldade em reconhecer isso. E eu quero te ajudar a reconhecer esses falsos ídolos. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe para a sua conta corrente, para a sua conta poupança, e responda sinceramente para você, não para mim. No que você gasta mais o seu dinheiro? É com roupas? É com seu filho? É com lazer? É com você mesmo? É com símbolos de status sociais? É o seu carro do ano? É a sua casa? São viagens? O padrão dos seus gastos indicam quem são os seus ídolos. Em segundo lugar, pense aí na maneira como você ora. Em primeiro lugar, se você não ora, isso revela que você não depende de Deus. Porque aquele que não precisa de Deus, para aquele que não reconhece Deus como o soberano da sua vida, não existe nenhuma razão para se orar, para buscar a presença do Senhor, para pedir a sua bênção, para pedir a sua orientação. Em segundo lugar, observe se a sua
Oração não se parece muito com uma lista de compras e desejos. Deus, eu quero isso, 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 isso. Me abençoa, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. Isso vai revelar o que está no seu coração. Quando você ora e não é atendido, qual é a sua reação? Você é apontado? Você é frustrado? Você se revolta? Você para de orar? A oração também revela quais são os ídolos que nós temos nos nossos corações. Em terceiro, observe as suas emoções. O que é que te deixa realmente feliz? O que é que te dá prazer nessa vida? O que te deixa com raiva? E por que você fica com raiva? O que te deixa com medo? O que de pior poderia acontecer na sua vida? O que poderia ser tirado de você? E que você, de fato, iria considerar que a sua vida perdeu a razão de ser e a segurança. As nossas emoções também revelam quais são os nossos ídolos. Em quarto e último lugar aqui, o nosso tempo. O que ocupa a sua agenda? O que realmente ocupa o seu tempo? Quais são aqueles compromissos que são sempre aqueles que nunca podem ser adiados, que nunca podem ser desmarcados? Como você gasta o seu tempo quando você tem tempo livre? O que você considera como prioridade na sua semana? O nosso tempo vai revelar quais são os nossos ídolos. E os nossos ídolos podem ser coisas muito mais simples. Podem ser simplesmente o lazer. Pode ser simplesmente a internet. Pode ser simplesmente o tempo com a família. E é lógico que nós estamos dizendo aqui que essas coisas não são boas, e nós já dissemos isso, que os ídolos geralmente são coisas boas, mas que não podem ser promovidos ao lugar que só pertence a Deus. Podemos amar o nosso trabalho, devemos amar o nosso trabalho, devemos amar a nossa profissão, devemos amar o nosso filho, devemos amar a nossa esposa, mas não podemos amar mais essas coisas e pessoas do que Deus. Deus deve ser a prioridade máxima em nossas vidas. Concluindo, nós estamos de novo em Siquém, naquele lugar em que o povo de Israel esteve. E algo que é muito interessante, porque Josué está diante do povo de Israel, ele está reunido ali, e ele constrói um monumento, ele constrói um memorial, não que esse memorial se tornasse um ídolo na vida do povo de Israel, mas era um memorial justamente com esse objetivo, para que eles não se esquecessem do que eles haviam prometido para Deus. E esse memorial foi estabelecido perto de um carvalho. E os povos antigos se reuniam perto dessas grandes árvores. E os povos antigos ali, diante dessas árvores, adoravam aos seus falsos deuses. E agora Josué então constrói um monumento
diante do povo, diante de um carvalho. E isso nos mostra que não basta simplesmente nós derrubarmos os falsos ídolos, mas nós precisamos substituí-los. Precisamos reconduzir o Senhor ao seu devido lugar de adoração. Estamos diante de Siquém. E qual vai ser a sua escolha nessa noite? O que você vai decidir? Amar mais a Cristo que todas as outras coisas, ou continuar amando as outras coisas e tentando, ao mesmo tempo, amar a Deus? Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Eu quero que você, nesse momento, silenciosamente, se coloque diante do Senhor.